aí, nação, bora que bora! A partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, após mais uma derrota no Brasileirão, vamos atualizar sobre as últimas e principais notícias do nosso maior de Minas. Tá aí, né, nação, a capa de mais um vídeo notícia. Enfim, né, vamos lá para mais um pós-rodada aqui, trazendo as notícias desta quinta e a repercussão da derrota contra o Flamengo. Rapaziada, 2 meses e 6 dias sem vitória. Bizarro, o Cruzeiro não sabe o que é vencer no Brasileirão desde o dia 1º de setembro. E de lá pra cá a gente tá falando aí de 2 datas FIFA, né? Uma em setembro e outra em agosto, mais de 10 jogos. E o Cruzeiro simplesmente, de lá pra cá, só tem uma vitória e é em outra competição. No caso, o jogo da volta pela Copa Sul-Americana. É bizarro o que o Cruzeiro consegue entregar no segundo turno nesse Brasileirão. Enfim, bora abordar os últimos assuntos. Antes de mais nada, já peço encarecidamente para você deixar aquele likezão, metinha de 300 joinha, tá? O Cruzeiro não merece, mas eu peço para que você me ajude. Bora se inscrever, comentar e compartilhar também aqui o nosso conteúdo. Vamos lá, nação. Primeira info referente aí à parcial de ingressos, né, vendidos para o confronto contra o Criciúma no próximo sábado no Mineirão. Parcial de 20 mil ingressos. O Cruzeiro acabou de soltar essa parcial. Eu imagino que teremos um público aí por volta de 30 mil torcedores, 35 mil sendo bem otimista, porque realmente a fase ela não é nada boa, não é nada positiva, beleza? Bom, na sua tela já o nosso próximo assunto aqui no nosso vídeo, bora falar de Rafa Silva, porque ele foi pauta ontem na coletiva do Fernando Diniz, tá? E o que eu posso dizer pra vocês é que o Rafa Silva, ele basicamente tá fora do Cruzeiro nessa temporada 2024. E a probabilidade dele estar fora de maneira definitiva, ela é gigantesca, tá? Mas matéria do GE, agora desta manhã de quinta-feira, dono do Cruzeiro deixa futuro de Rafa Silva nas mãos de Diniz. E aqui tem até uma aspas, né, do Diniz sobre o Rafa Silva, abre aspas, né, um caso que está sendo avaliado, depende do Diniz, ele foi muito mal no jogo do Paraná, mas estamos avaliando direitinho. Isso é o que o Pedrinho falou. E aí o Diniz, questionado sobre a utilização do Rafa, comenta, ele faz parte do elenco e está com a gente. Aê, nação, tem uma informação sobre o Rafa Silva, que o Mike Costa do Trivela trouxe, tá? Tô aqui no portal 1921 lá no Twitter, portal de notícias do Cruzeiro, que replicou essa informação do Mike. Abre aspas, tá? Para essa informação. Rafa Silva está lesionado. O Diniz, né, revelou aí que o atacante voltou a se queixar de dor e após isso foi avaliado que ele tem ali uma leve lesão na coxa, tá? E aí a gente não sabe se ele vai voltar a curto prazo ou a médio prazo. O fato é, como eu disse no início desse assunto, é bem provável que o Rafa ele não jogue mais com a camisa do Cruzeiro, né? Por todo o contexto que envolveu a expulsão dele contra o Atlético Paranaense e agora por conta dessa lesão, temporada se encerrando, enfim, o Rafa não deve ser mais utilizado. Nação, agora é o seguinte, tá? Vamos lá, vamos trazer aqui para vocês um pouquinho do panorama de ontem e do trabalho do Fernando Diniz. Antes, eu preciso trazer para vocês uma estatística que demonstra como a temporada do Diniz, ela é uma temporada medíocre. Somados, nação, os jogos do Diniz no Campeonato Brasileiro por Fluminense e Cruzeiro, o Diniz tem 16 jogos, ele tem apenas, acredite se você quiser, uma vitória, 5 empates e 10 derrotas. São 8 pontos somados em 48 disputados, uma média de aproveitamento de menos de 17%.
Se você pegar esse aproveitamento do Diniz e comparar com o lanterna da competição, que é o Atlético Goianiense, o aproveitamento do Atlético Goianiense é de 26%. Então, o Diniz tem um aproveitamento, assim, talvez pior do que o do América de Natal, lá em 2007, acho que 2007 ou 2008, quando o São Paulo é campeão, e naquele ano o América cai com muitas rodadas de antecedência. Eu acho que talvez esse aproveitamento do Diniz é pior do que aquele do América. Eu não sei se foi o pior da era pontos corridos, mas eu tenho muito marcado na minha cabeça que aquele América teve um aproveitamento bizonho. Rapaziada, assim, tá? A gente sabe que essa rapaziada já não vem rendendo muito, né? Há muito tempo, desde o Fernando Seabra, que o segundo turno ele é medonho, mas o Fernando Diniz tem que fazer uma autoavaliação daquilo que ele enxerga como futebol. Porque, não querendo passar a mão na cabeça do Marlon, que a última coisa que ele tem que ter nesse momento é mão na cabeça, mas a origem da falta que ele faz e depois ele bizonhamente, né, abre a barreira pro gol do Davi Luiz, a origem da falta que ele faz é na insistência dessas saídas de bolas suicidas do Fernando Diniz, onde você tem jogadores que para assimilar esse tipo de coisa vai precisar de meses. Então assim, rapaziada, eu juro pra vocês, eu fui uma das pessoas que mais criticou a chegada do Diniz antes da estreia dele. Porque eu já conheço o trabalho do Diniz desde a época do Vasco, do Santos, do São Paulo, do Atlético Paranaense. Eu vi o que ele fez com o Fluminense esse ano. Eu vi como ele foi campeão da Libertadores ano passado com o Fluminense. O tempo todo aqui, ó, com a corda no pescoço. Quase eliminado pro Internacional na semifinal, que só não foi por conta do Ener Valencia perdendo um caminhão de gols. A final contra o Boca foi um Deus nos acuda em vários momentos. Então assim, eu sei como o Diniz chegou no ápice, com muitos questionamentos. Então assim, nunca foi um técnico linear, muito pelo contrário, um técnico cheio de questionamentos, que joga de uma maneira burra, suicida, que eu jamais queria ver isso acontecendo no Cruzeiro, e tá acontecendo. Com um goleiro que com os pés é muito ruim, com alas laterais com os pés, pô, ofensivamente é uma coisa, mas defensivamente é outra, totalmente diferente. Zagueiros, idem. Vidalba já entregou em alguns jogos com esse jeito do Diniz. João Marcelo já entregou para adversário em alguns jogos. Não necessariamente gols, mas chances por perda de bola. Zé Ivaldo, e vai continuar sendo. Porque peças para entender esse modelo de jogo do Diniz precisa de muito tempo. Eu já disse sobre isso e vou repetir. O Lima, jogador do Fluminense, falou que precisou de pelo menos 2 meses e meio para entender como o Diniz gosta de jogar, a forma de trabalho do Diniz. 2 meses e meio. O Cruzeiro tem, contando com hoje, 16 dias para decisão contra o Racing na final da Sul-Americana. Será que vai dar tempo de pelo menos melhorar um pouquinho tudo isso? Então a minha grande crítica aqui é ao Fernando Diniz. E aí é claro, né? Não foi ele que se contratou. A diretoria de futebol contratou ele. E aí a gente tem que também mencionar aqui, né, seu Alexandre Matos, que o Pedrinho aprovou, mas quem traz o nome é a diretoria de futebol, encabeçada pelo Matos. E aí tem Pelaipe, tem Edu Dracena como diretor técnico, dentre outros. Então assim, pra mim, você contratar um técnico com números tão ruins e com um jeito de jogar que demanda tanto tempo, é um tiro no pé. E o Cruzeiro dá um tiro no escuro que pode custar uma taça que nós não temos na nossa galeria de troféus. Quero acreditar que muita coisa vai mudar, mas a gente viu como é que foi ontem a postura do Willian e do Matheus Pereira durante o jogo, batendo boca com o Diniz. E o Matheus Pereira mais incisivo ainda, né? O Matheus Pereira pifa uma bola pro Caio Jorge fazer um gol e perde de forma bizarra, e no lance seguinte ele é substituído. Por mais que o Matheus Pereira não tenha feito um bom jogo ontem, por mais que o Matheus Pereira esteja numa fase ruim, ele é a única válvula de escape criativa desse Cruzeiro. Jogando mal, ele precisa de uma bola pra colocar alguém na cara do gol. Se o cara não faz gol, aí, né, você tem que também não apenas falar da falta de intensidade durante mais tempo do Matheus Pereira, mas também de quem perde o gol. E o Matheus ontem
dos poucos momentos criativos, ele teve um momento para colocar mais uma assistência na conta. E aí, quem não faz o gol tem que ser questionado. E eu preciso falar para vocês que o bastidor do Cruzeiro tá muito quente, tá? Ele tá fervendo, porque o Pedrinho, ele é um cara que ele é empreendedor, ele é empresário, ele tem uma cabeça centrada, mas ao mesmo tempo ele é muito cruzeirense, tá? Então eu preciso falar pra vocês que o clima entre jogadores e comissão técnica não é dos melhores. É só a gente analisar como que anda situações de postura do técnico Fernando Diniz na beira do gramado versus aquilo que o cara em campo escuta e repercute. E na maioria das vezes, sempre existe algum tipo de desentendimento. Não é o primeiro jogo que acontece isso e tá cada vez mais nítido. Fernando Diniz, se quiser permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada, vai precisar se virar nos 30 para conseguir puxar para si esse elenco, que parece totalmente descompromissado com o Brasileirão e apenas de olho no dia 23. E talvez isso não seja o suficiente. Complicado, nação, situação das mais complicadas. E só para lembrar para quem de repente não viu, no pós-jogo, o Matheus Pereira falou que não entendeu o porquê da substituição. Então, um jogador questionando o porquê foi substituído é complicado. Nos microfones, é complicado, só mostra que o cara realmente não vai medir palavras para expor minimamente algum descontentamento com a comissão técnica. Quem falou também ontem pós-jogo foi o Pedrinho Lourenço. Se você não viu, eu trouxe um shorts no canal, né, sobre essas falas do Pedrinho. Você acompanha aqui no vídeo também. Tem razão, Tarcísio tem razão, né, mas nós vamos melhorar, né, nós estamos precisando do jogador para fazer gol, não faz gol, né, para trazer os atacantes para fazer gol e que nós vamos melhorar. Confiança ainda está em alta, pelo menos para a final da Sula, né? É lógico, estamos tranquilos, estamos confiantes, né? Não é por isso que está tudo errado, né? Hoje não fizemos um bom jogo, a torcida tem razão, né? O Alexandre Matos disse recentemente que vocês não estavam satisfeitos com o desempenho, apesar da classificação para a final. Esse desgosto pode refletir até numa janela mais agressiva no ano que vem? Não, nós já temos o planejamento pronto para o ano que vem. Né? Nós esperamos ganhar essa Sul-Americana, não é fácil, né? São dois times jogando. Hoje nós jogamos mal, né? Tem que reconhecer, né? Mas nem tudo tá errado, né? Vamos pra cima, vamos ganhar essa Sul-Americana e dar um presente pra nossa torcida que ela merece. Então tá aí, nação. Tá aí um pouquinho do que disse o Pedrinho após a derrota contra a equipe do Flamengo, tá? E é isso, rapaziada. É isso, não tem muito o que eu estender aqui pra vocês, não. Enfim, lamentar demais. Mais do que a derrota, eu lamento a postura em campo. O Cruzeiro até teve um início interessante ali no primeiro tempo, mas depois desandou de uma maneira bizarra contra os reservas do Flamengo. É isso, vencendo a Sul-Americana no dia 23, eu acho que a nossa visão da temporada ela vai ser mais positiva. Mas caso não vença, até a vaga na pré-Libertadores ela tá totalmente ameaçada via Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não pontua, estagnou nos 44 pontos. E você, de repente, que é muito crítico do Seabra, né, ou era, e até mesmo do Matheus Pereira, a fase do Matheus Pereira ela é bizarra de ruim. Mas quantos pontos o Matheus Pereira deu ao Cruzeiro que faria falta nesse momento do Brasileirão, caso ele não estivesse hoje no clube? É pra se pensar. Diniz, entenda, na pré-temporada, irmão, rasga o verbo, puxa a cabeça de chute na porta, mas nesse momento você precisa trazer o elenco pra você, não é momento de bater de frente com o jogador. E vice-versa, claro, mas esse é o momento de mais inteligência do que, né, colocar mais o cérebro pra funcionar do que a emoção, né? Eu acho que, até diante do que você tem apresentado na temporada, é momento de você, de repente, tentar ali, né, ir pro diálogo do que ir pro confronto. Entenda que o dia 23, mais do que o Cruzeiro ser campeão, é você colocar mais
mais um título no seu currículo, né? Que não tem tantos títulos. Você foi conquistar seu primeiro título ano passado, que foi o Carioca, aí depois conquista a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Então, ó, é hora disso daqui. Desabafo feito, notícias trazidas, comenta, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto, nação.